Estamos de volta, depois das notícias aí, daqui a pouquinho tem o Jornal da Tarde para você, 11 horas e 36 minutos, 11h36. Hoje recebendo aqui também Alessandra Carvalho, assessora técnica do Vigilância de Zoonoses. Exatamente. Mais uma vez aqui no programa, obrigado pela tua presença. A gente que agradece a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Olha só, o número de casos de Zika vírus, chikungunya e dengue caiu 84% no estado de Mato Grosso, 40% em Cuiabá. Por que a queda aqui foi menor? Exatamente. Bom, primeiro porque a gente recebe gente de todo o estado de Mato Grosso, né? Acaba vindo até Cuiabá, né, para poder estar fazendo alguns afazeres ou mesmo até para ser tratado quando adoentados, né? Ou quando dá suspeita. Então, Cuiabá é uma cidade muito democrática, né? Assim como a presença do nosso mosquito Aedes aegypti. E nós temos a presença do vetor em todos os cantos do nosso município. E os nossos trabalhos, eles ficaram um tanto que tendo que ser readequados também por causa da pandemia. Nós temos 320 agentes de combate a endemias que realizam as visitas domiciliares, né? Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza algumas atividades específicas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Por que todo esse cuidado? Porque nós temos 4 sorotipos de dengue circulando, né, dentro do nosso município, a dengue 1, 2, 3 e 4, e ainda temos a Zika vírus e a chikungunya, que são doenças, agravos, né, extremamente complicados para o ser humano. Porque se ele não leva à morte, ele pode estar levando a sequelas. Tem sequelas? Então, Qual delas por exemplo, que produz sequelas? A situação da chikungunya. A chikungunya, a definição da doença desse nome chikungunya é porque a pessoa sofre de dores articulares tão intensas que ela tende a ficar envergada, né? Então ela toma uma postura de envergamento e em função disso ela tem todo um posterior da sua vida social prejudicada, com severidade, né, com relação às articulações, porque ela tem exatamente este foco. Isso no chikungunya? No chikungunya. Na Zika vírus, a Zika vírus ela pode causar problemas no Mas ele feto. só voltando no Zika vírus, ele vai ficar emborcado? Na chikungunya. Na chikungunya. Isso. De tamanha dor intensa, né, que o vírus ocasiona dentro do organismo humano. Mas depois que ela passa, ele continua? Ele pode continuar assim ainda mesmo? Com essas problemáticas. Aí tem que fazer fisioterapia? E aí tem que fazer fisioterapia, fazer acompanhamentos para voltar ao normal. Para poder tentar retornar ao normal. Meu e Deus. Isso, imagina numa Isso pessoa saudável. Isso do chikungunya. 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 Agora, você imagina numa pessoa de mais idade, numa pessoa com comorbidades, Meu Deus. numa criança que não consegue falar, tanto transtorno que pode ocorrer na saúde dessa pessoa, né? E o que a gente observa, Luiz, é assim, a população ainda tem uma série de dificuldades de entender que quando a vigilância trabalha com estes agentes realizando visitas domiciliares, é com o objetivo de se fazer a prevenção para que não chegue a esse estágio, quando a gente é acometido pela doença e ela pode deixar sequelas, né? Então, voltando aos trabalhos dos nossos agentes, o papel do nosso agente dentro da sua moradia, dentro da moradia de quem está nos assistindo, é isso, levar orientação para a população a respeito dos locais onde provavelmente a gente tenha acumulando água parada, né? Então, a gente leva essa orientação para que as pessoas possam eliminar de forma definitiva. Nós estivemos aqui com a fala do o entrevistado anterior informando das reformas, né, que as pessoas permaneceram nessa pandemia em casa. Então isso leva a gente a crer que também tenham se atentado para a situação das suas caixas descobertas. Por quê? Nós temos a informação de que os ovos do mosquito ele pode permanecer no ambiente seco por até 1 ano. E aí, o que acontece agora que nós chegamos no período de seca? As fêmeas do mosquito Aedes aegypti já fizeram a desova em todos os recipientes onde ela tem certeza que vai acumular água.
inclusive nas caixas d'água descobertas. Então, agora a gente entra numa fase do programa de controle do Aedes, aonde a ajuda da população é de fundamental importância. Por quê? Porque nós temos a grande maioria dos criadouros desses lugares aguardando o acúmulo da água, ou aguardando que ele se junte, né, a água com um período chuvoso, ou ao molhar uma planta, para poder eclodir os ovos e ter a continuidade do Aedes no ambiente. Que é o mesmo mosquitinho que passa as 3 doenças. Sim, é o mesmo mosquito. O que mantém a diferença é que dentro dele o vírus é diferente. E agora, lembrando ainda que a dengue nós temos 4 sorotipos. Tá, mas você estava falando das sequelas do chikungunya. Sim. As sequelas da zika, tem sequela? Sim, a zika nós temos a sequela nas mães, né? Que ela pode acontecer o quê? Dela gerar um filho com microcefalia. E aí é para uma vida inteira, né? Uma criança especial que requer atenção tanto da mãe e principalmente da esfera governamental. Isso, né? se a mãe estiver grávida e contrair a doença. Isso, ela pode ter o risco de... risco. Né? Isso é importante a gente frisar. Pode não acontecer. Pode não acontecer, mas existe a grande chance de ela poder gerar uma criança com microcefalia. Tem um percentual já? Já chegou-se a um percentual? Olha, Cuiabá, na época que nós tivemos a crise mesmo em todo o país com relação a isso, nós tivemos poucos casos relatados, mas todos eles foram acompanhados, né, pela secretaria responsável, tanto da saúde como da assistência social, desses casos que surgiram com crianças microcefálicas. A dengue tem sequela? Dengue tem sequela do mal-estar, às vezes a pessoa pode ter uma sequela com episódios de hemorragia e ir a óbito. Então, é uma Como doença, a gente fala dengue hemorrágica, né? Esse que é o tipo termo 4. Não necessariamente o tipo 4. Isso depende da fisiologia do indivíduo. Ou seja, Deus do céu. Quer dizer que nós podemos ter uma dengue hemorrágica com o tipo 1. Isso, pode ser. A gente não sabe quais as comorbidades ou o que tem dentro do seu organismo que pode, né, perante a presença do vírus, causar um agravo muito maior e um estrago no organismo. Então, é importante a gente estar frisando tudo isso, porque nós temos agora uma população entendida de o que pode ser um criadouro, que é o local onde acumula água, e principalmente sabe identificar quem que é o vetor que transmite a doença. Então, o que a gente entende é que nós já temos mais de 20 anos do programa de combate ao Aedes aegypti e a população sabe de tudo isso e às vezes esquece de fazer a lição de casa. Com essa situação dessa pandemia do coronavírus, a gente gostaria muito que a gente pudesse estar informando aqui a população que a gente tem uma melhoria da situação, mas nós não tivemos. Nós não tivemos porque esse permanecer em casa, as pessoas passaram a produzir mais resíduos. E esses resíduos foram esquecidos no fundo de quintal. E quando chega o período chuvoso, esses locais são propícios para a proliferação do mosquito. E quando chega também o período da seca, que é o período ao qual nós estamos entrando agora, esses resíduos mantidos no fundo de quintal, sem dar o destino adequado, mantêm a presença dos ovos. Lembra que eu falei que o ovo do mosquito pode permanecer um ano sem permanência de água? Então, esse é um momento de que realmente a gente precise que a população se faça presente dentro da prevenção. Porque se ela tirar 10 minutos por semana para fazer uma busca, né? Como o nosso entrevistador falou, muitos migraram para as residências térreas, né? Então, se fizer 10 minutos de busca dentro do seu território para saber o que você tem que possa acumular água e fazer o destino adequado, a gente tem, com certeza, uma amenizar da presença do mosquito. Eu estava vendo uma informação e aí a gente vê como é difícil combater esse tipo de coisa. Por quê? A Limpurb tem feito um trabalho nos bairros de retirada de entulho, de lixo e tudo mais. Cada bairro que ela visita, ela tira uma média de 30 toneladas. Gente, é muito lixo, são 30 mil quilos, né? Exatamente. 30 mil quilos.
E lembrando que esses lixos a gente tem uma coleta sistemática. Sim. Que passa segunda, quarta e sexta, terça, quinta. Eu sei que mexer com lixo é chato, né? Mexer com lixo é chato. Eu vejo lá na minha casa, por exemplo, no meu apartamento, eu moro no condomínio. Tem que pegar o lixo no apartamento, levar lá não sei aonde para entregar lá e colocar na cestinha adequada, né? No container, né? É chato, mas tem que ser feito. Mas é necessário. Se faz necessário. Nós somos muito consumidores, né? Infelizmente. E o que a gente observa foi isso, numa pandemia onde se aumentou o consumo. Muita né? embalagem, de né? muitas embalagens, e esses materiais são um prato cheio para o mosquito. Né? Isso sem se falar nas caixas d'água descobertas. Porque nós temos o material da caixa d'água, né, antigo, ou da Grande Cuiabá, na parte mais antiga de Cuiabá, onde a gente tem os depósitos de alvenaria, perfeito para a reprodução do mosquito. Por que eu falo que é perfeito? Porque são grandes reservatórios, onde a água fica geralmente, né, fresca, em lugares sombreados, e ele tem toda a parede rugosa. Então, em cada reentrância... É um balneário. É um balneário. Um Cancún. Cancún. Né? Exatamente. Então, cada reentrância daquela, a fêmea vem e faz a postura dos ovos. E aí, quando você abre aquele depósito, né, que geralmente é tampado só com folhas de madeira, que não é o ideal. Por quê? Porque pelas frestas passa mosquito. Então, nessa situação, há uma continuidade, né, dentro da nossa capital, da presença dos mosquitos por conta desses reservatórios. É a fêmea que transmite? Sempre a fêmea, sempre a fêmea. E a fêmea do Aedes, ela faz aquele barulhinho no ouvidinho da gente ou não? Não. Ela é silenciosa? Vou contar um segredo para você. Quem faz é o macho. Aquele canto sonoro é o macho que produz para a fêmea vir fazer o repasto sanguíneo, que é a picada, que a gente diz, para ele dar continuidade na espécie. Porque as proteínas do nosso sangue... Eu achei que ele estava só passando. Não. É um engano. Aquilo lá é para enganar a galera. Eu achei que ele estava só passando. Eu falei, vai passar, e você faz assim, né? E ele é ligeiro, né? É ligeiro, né? Exatamente. Essa é uma outra informação. Mas eu bombo na minha casa o veneno e não se resolve. Porque você não está combatendo o criadouro. O criadouro está só reproduzindo mais e mais espécies no ambiente. Então, se você não atuar no criadouro, você vai ter sempre uma leva de mosquitos proliferando no seu imóvel. É mesmo? Exatamente. Agora, eu vou te levar uma hora lá em casa, vou te convidar para a gente almoçar junto, você vai ver lá, meu quintal é bem limpinho, até porque é pequeno, eu moro no térreo, né? No térreo, num apartamento, térreo. Então eu ainda tenho um quintal ali para, digamos, para chamar de meu, mas a gente cuida muito, os vizinhos cuidam também, mas ainda tem pernilongo. Sim, provavelmente outras espécies também, né? A gente é cometido do Culex, que também produz esse zumbido, e outros animais que são voadores, né? Os alados, eu tenho certeza que o meu é esse outro aí. Luiz, se você me permitisse, eu gostaria, assim, claro. Às vezes as pessoas falam muito, nós temos vários casos de dengue, de zika e de chikungunya. Eu gostaria de colocar um adendo aqui que nós da Secretaria de Saúde, nós temos que tomar ciência desses casos. Então é importante que as pessoas notifiquem, né? Busquem telefones que a gente possa estar repassando a importância daquele caso, daquela suspeita. Por quê? Porque várias outras atividades elas são desencadeadas depois da notificação daquele caso suspeito. Entendeu? Então, o que a população tem que ter entendimento? Adoeceu nessa época de pandemia que a gente não sabe direito o que possa estar desenvolvendo dentro do organismo, procure uma unidade de saúde para verificar a possibilidade de ser dengue, descartar a possibilidade de ser Covid ou algum outro agravo que possa influenciar na sua saúde. E melhorar as estatísticas. Sim, é importante isso, porque a gente participa de vários grupos, a gente está sempre, né, no meio das pessoas comentando, e aí assim, a gente ouve muito isso. Por que eu falo isso? Porque lá na Vigilância em Zoonoses não tem chego nenhum caso notificado. Então, nós ficamos à escura, às vezes, das informações.
E isso é importante porque são estatísticas, são informações que a gente acaba por acompanhar e montar estratégias de trabalho para amenizar o risco da presença do mosquito. Entendeu? Então é muito importante que a população, uma vez suspeitando da situação, faça contato para que a gente possa mandar uma equipe no local para poder fazer uma investigação no local, uma vistoria para verificar a possibilidade e principalmente que outras atividades sejam desencadeadas a partir daquela notificação. Certo. Certo? Para a gente encerrar esse papo e vamos partir para outras áreas, porque o Centro de Controle de Zoonoses, ele trabalha com outras áreas também, né? Sim, nós trabalhamos com a parte preventiva também da leishmaniose visceral canina. Como nós é que tá trabalhamos... o município de Cuiabá tem os mosquitos transmissores também da leishmaniose visceral canina. Então, qual que é a nossa orientação? Fez a aquisição de um animal, bote a coleira. Compre, faça aquisição da coleira numa casa agropecuária e encolere seu animal. Porque só o encoleiramento você vai estar podendo prevenir uma grande chance do seu animal adoecer. Por quê? A leishmaniose ela é uma doença fatal para o animal e para o ser humano se não for descoberto a tempo também, né? Porque ela é uma doença silenciosa, porque ela acomete as estruturas internas do animal e do ser humano. Essa leishmaniose visceral, ela dá nas nossas vísceras, o próprio nome já diz, e no animal não é diferente. Então, quando o animal começa a apresentar feridas de ponta de orelha, na ponta do nariz, que você trata, nunca cicatriza. O animal vai ficando magro, tem as unhas crescidas de forma exagerada. O que a gente tem que observar se não é um animal que convive numa estrutura de piso liso, porque o animal precisa desgastar a unha, né? Então, o andar em terrenos mais rugosos, mais pedregosos, faz o desgaste natural da unha. Então, esse emagrecimento, essas unhas exageradamente grandes, feridas no entorno do olho, né, do animal, isso são características muito comuns de ser leishmaniose. Mas nós não temos como afirmar sem uma condução laboratorial. Então, a Zoonoses disponibiliza de forma gratuita para a população, é só ligar no telefone 3617-1680 e solicitar, né, dentro de Cuiabá, obviamente, né, e solicitar uma coleta de sangue, porque a gente manda uma equipe até o seu imóvel, coleta o sangue para a gente verificar se o animal é realmente positivo para leishmaniose visceral. Mas como isso tudo leva tempo, porque nós temos prazos laboratoriais para se processar essa amostra, a gente já orienta a população que encolere o seu animal. Porque uma vez colocando essa coleira, o que acontece? Essa coleira ela vai repelir, né, qualquer possibilidade de animais voadores do tipo mosquito pousar no animal. Seria aquela coleira repelente. Isso, né? É uma coleira à base de produto químico deltametrina que serve para repelir. Outra atividade que nós trabalhamos, que foi um tanto que também prejudicada por conta da pandemia, é a vacinação de cão e gato contra a raiva animal, certo? Lá nas zoonoses a gente vacina animais a partir de 4 meses de idade. Se quiser a população e puder levar, nós estamos atendendo, né, para fazer a vacinação. O que nós não fazemos, Luiz? Nós não fazemos consultas médicos veterinárias. Por quê? Porque requer uma demanda maior de equipamentos, de exames, e isso não se faz dentro de uma unidade de vigilância em zoonoses. Nós não fazemos consultas médico-veterinário para cães e gatos. Outra atividade que a gente faz com muita propriedade, pesquisa de barbeiro. Doença de Chagas, lembra lá do nosso coração, né, que pode afetar o coração. Então a gente mantém vistorias, né, de forma planejada, né, a gente mapeia a zona urbana e rural também, quando necessário, de Cuiabá, para fazer essas pesquisas. Então a gente vai até essa zona rural e coleta os barbeiros lá existentes, ou pega mesmo aqui dentro do perímetro urbano. Nós temos alguns bairros, né, de proximidade, onde a gente tem muito deslocamento dos pombos, presença de barbeiros.
Por que dos pombos? Porque os barbeiros vêm fazer o sugar do sangue do pombo. Então, o pombo, uma vez, ele serve de transporte para o barbeiro, entendeu? Então, às vezes, no perímetro rural... É o Uber. É o Uber exatamente. Então, nós fazemos vem outra coisa. Vem para dentro da nossa casa. Pessoas que moram em prédio, que com infestação de pombos, têm muito essa dificuldade de lidar com essa situação. Outra situação que a gente trabalha também com os animais não venenosos. Por exemplo, os escorpiões, né? Então, a gente desloca uma equipe até na casa do morador para repassar orientação, né? Das formas preventivas para não se ter aquele tipo de inseto dentro do imóvel, certo? Certíssimo. Eu queria continuar esse papo nosso, mas eu fiquei... Mas vai ter muitas outras oportunidades. E eu achando que o bichinho passava ali fazendo aquela cantoria no ouvidinho da gente para ir embora, né? Tipo, eu tô avisando, tô indo embora. Na verdade, ele tá avisando a fêmea. Na verdade, ele tá fazendo a perpetuação da espécie dele. Tava avisando a fêmea onde que ela tem sanguinho novo ali. Vai lá, pode picar que ele já tá distraído. Meu Deus do céu. Vou ficar atento, hein? Fique atento, pois é. Ficarei atento. Alessandra Carvalho, obrigado pela tua presença. A gente que agradece e a gente quer deixar o recado que realmente essa pandemia tem mexido com todas as nossas estruturas, né? Sim. Emocionais, profissionais. Os nossos agentes de combate a endemias, eles estão fazendo uso de máscaras de álcool gel ou álcool 70, né, no ato da vistoria do imóvel, mantendo uma distância, mas nós não podemos deixar de fazer as vistorias, porque é uma forma de levar a orientação à população da forma de controle e prevenção do mosquito Aedes. Muito obrigado pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima.